Em 1997, um simples cartucho para a Nintendo 64 chegou e, bem, mudou completamente as regras do jogo sobre como contar histórias nos videojogos. GoldenEye 007 não foi só mais uma adaptação de um filme. Não, ele transformou a narrativa numa experiência que se vive. Provou que uma história podia ser jogada e não apenas assistida. Vamos mergulhar nisto. E este era o grande quebra-cabeças da época, certo? A maioria dos jogos baseados em filmes usava e abusava de longas cutscenes para contar a história, o que acabava por interromper a ação. Mas a equipa por trás do GoldenEye, eles tinham uma ideia completamente diferente. Uma solução que colocava quem joga no centro absoluto de tudo. Então, para perceber como é que eles conseguiram esta proeza, vamos seguir os nossos próprios objetivos de missão. Primeiro, vamos ver como o jogo nos transforma num espião. Depois, como usa o silêncio para contar a história, como torna a traição algo pessoal e, por fim, porque é que o seu design foi, e ainda é, tão revolucionário. Ok, primeira secção. Um novo tipo de espião. É que tudo começa aqui, na forma genial como o jogo apresenta as suas regras. Não no manual de instruções, mas na própria jogabilidade. A filosofia por trás era muito clara. Em vez de nos sentarmos a ver o Bond em ação, nós éramos o Bond. Cada nível, cada objetivo, era um capítulo da história que se desenrolava em tempo real, ali com o comando nas mãos. Foi uma mudança fundamental na forma de se pensar as adaptações de filmes. E isto é demonstrado de forma brilhante logo na primeira missão. A barragem de Arkhangelsk não é só um nível de abertura, é um campo de treinos disfarçado. O jogo ensina, sem dizer uma única palavra, que ser James Bond é ser um espião que depende da astúcia e da estratégia e não apenas um soldado que dispara contra tudo que mexe. E logo a seguir, o jogo faz algo muito ousado. Um ponto crucial da trama, a suposta morte do agente 006, o Alec Trevelyan, não acontece numa cena pré-gravada. Não, acontece mesmo ali à nossa frente, durante o jogo. Isto cria uma ligação imediata com o evento. A pessoa que joga não apenas assistiu a uma tragédia, sentiu que a testemunhou em primeira mão. A seguir, vamos para a nossa segunda análise, a história contada em silêncio. Anos depois, já no jogo, a missão em Severnaya aprofunda esta técnica, usando o próprio cenário para contar uma história de fracasso e de urgência. Agora, o que é fascinante aqui é o contraste. Enquanto a norma era parar o jogo para explicar o que se passava, o GoldenEye fazia o oposto, integrava a narrativa na ação. As pistas estavam nos ambientes, nos objetivos, até nas reações dos guardas. Era preciso ser um agente ativo a juntar as peças do puzzle. E em Severnaya, isto atinge o seu auge. Chegamos a uma base completamente destruída, não há uma grande explosão cinematográfica para mostrar o que aconteceu. A história é contada pelo silêncio, pelo caos e pela percepção de que o satélite GoldenEye já foi ativado. A emoção nasce da jogabilidade e da atmosfera, não de um diálogo expositivo. O que nos leva ao ponto de viragem emocional da história, a nossa terceira secção, a traição que se controla. É aqui que a revelação do vilão não é apenas uma reviravolta na história, é quase um ataque pessoal à experiência de quem está a jogar. O jogo prepara o terreno de uma forma magistral. Em São Petersburgo, o ritmo acelera, missões em ruas abertas, perseguições de tanque, tudo isto cria uma sensação de que algo maior está a acontecer, de que o Bond, e por consequência o jogador, está a ser manipulado, a ser levado direitinho para uma armadilha. E é então que a revelação acontece. O Trevelyan, o colega que vimos morrer em Arkhangelsk, é o cérebro por trás de tudo. Esta linha do tempo mostra bem a jornada emocional. Ele passou de aliado a uma memória trágica para se tornar o principal inimigo. O choque é tremendo. E é por isto que a coisa funciona tão bem. A razão pela qual esta revelação é tão poderosa não tem a ver com um diálogo brilhante. É porque o jogador construiu uma história com esta personagem. A traição não é só contra o Bond, é contra a pessoa que no início do jogo confiou nele. Pois é, o impacto psicológico é imenso. O jogo não precisou de explicar a traição com palavras, porque quem jogava já a tinha vivido através das suas próprias ações e memórias. De repente, este confronto torna-se uma coisa muito pessoal. Entramos agora na nossa quarta análise, o mundo nas mãos do jogador. No ato final, o jogo eleva as apostas a um nível máximo, ligando o destino do mundo diretamente à habilidade de quem está com o comando na mão. Isto resume-se a um princípio fundamental do design de jogos: a agência dos jogadores.
Basicamente, GoldenEye dá-nos a responsabilidade. As nossas ações não servem apenas para avançar para a próxima cena, elas determinam de facto o resultado da história. As missões em Cuba são, na verdade, o exame final. Elas testam todas as competências que fomos adquirindo ao longo da jornada. A infiltração silenciosa de Arkhangelsk, a leitura do ambiente de Severnaya e a compostura sob pressão de São Petersburgo. Nada é automático. E é isto que torna tudo tão tenso. Esta citação diz tudo, não é? O mundo acaba porque se falhou, não porque o argumento o quis. Se a missão falhar, é porque quem o joga cometeu um erro. O peso do fracasso torna-se inteiramente pessoal e isso aumenta a importância de cada movimento. E assim chegamos à nossa missão final, uma revolução num cartucho. Vamos então resumir o legado duradouro deste jogo e por que é que ele continua a ser tão importante para o design narrativo. Olhem para estes pontos. Estes são os elementos que fizeram de GoldenEye um marco. A história era contada através dos objetivos da missão, o jogador era um participante ativo, não um espectador, e o mais incrível, tudo isto foi alcançado com pouquíssimas cutscenes, trabalhando de forma super inteligente com as limitações de um cartucho da Nintendo 64. E esta filosofia é visível até ao fim. O confronto final com o Trevelyan não é uma batalha épica com várias fases e explosões por todo o lado. Não, é um duelo. É cru, tenso e direto, mantendo o tom realista e focado no jogador que o jogo teve desde o início. É um verdadeiro teste de habilidade, não um espetáculo vazio. E quando tudo acaba, não há um longo epílogo. Salva-se o mundo, a missão está cumprida e o jogo, de uma forma subtil mas muito poderosa, devolve-nos ao menu principal. A história termina no exato momento em que se larga o comando, reforçando que a experiência era, em última análise, nossa. GoldenEye 007 deixou-nos com esta ideia poderosa. Ao integrar a narrativa de uma forma tão profunda na jogabilidade, não só criou um jogo memorável, mas abriu as portas para uma nova forma de contar histórias. Uma forma que continua a influenciar criadores até hoje e que nos deixa a pensar. E se as melhores histórias não forem apenas contadas, mas sim jogadas?